Aí. Pessoal, a gente usa
muita máquina a bateria hoje, graças a Deus a gente tem esse privilégio. Mas em determinadas situações, que nem aqui agora, que eu fui fazer muito furo em sequência, para quem assim como eu tem a máquina com fio, com certeza às vezes vale a pena a gente trabalhar com fio. A gente não pode descartar essas máquinas que a gente tem e que nos ajudou tanto no decorrer do tempo. Eu fiz uma sequência gigante de furo aqui dos dois lados da peça. Se fosse uma máquina bateria, eu teria um consumo excessivo de bateria, e com a máquina com fio é simplesmente sequência de furo. Então, é o que eu falo, às vezes num lugar alto, às vezes em determinadas situações, a máquina a bateria, ela é muito importante e ela acaba sendo principal. Em determinadas situações, quando você está no chão, quando você tem a possibilidade de estar trabalhando em volta da peça aqui sem precisar ficar puxando muito o fio, a máquina com fio às vezes se faz melhor. Então, cada uma tem a sua vantagem e a gente não pode descartar nenhuma nem outra. A gente tem que valorizar tanto uma ferramenta quanto a outra. Outra coisa que eu sempre falo aqui, vocês viram que eu fiz os cortes ao redor com a serra, depois passei a furadeira e vou tirar o miolo com o formão. De repente, se eu entrasse com a motosserra aqui nas laterais e fizesse o corte, seria muito mais simples, mas eu prezo muito pelo acabamento e eu não tenho um bom domínio da motosserra. Então eu prefiro fazer dessa forma. É um direito meu, é um método meu de trabalhar, cada um se adequa ao que tem em mãos e ao que consegue fazer da melhor forma para tentar buscar o melhor resultado para o cliente. Às vezes pode ser feito de uma forma mais ágil, mas às vezes com agilidade você pode perder acabamento. Então saiba sempre conhecer os seus limites, saber as suas limitações de trabalho, para poder entregar sempre o melhor resultado para o cliente. Afinal de contas, o nosso cliente merece sempre o nosso melhor.
Esse sistema dela de puxar a lâmina aqui até parece interessante, mas você viu nessa situação aqui, ó, a lâmina bate na peça, você tem que puxar com o dedo aqui. Você vai levar o dedo para puxar aqui, dá a impressão que você vai pôr o dedo na lâmina. A hora que eu abro a proteção aqui, ó, ela encosta ali e ela não vai lá onde eu preciso. Eu tenho que abrir aqui. Só que a hora que eu vou abrir aqui fica confortável para segurar a máquina. Vai. Pode ser que dê para usar assim, com o dedão. Porque aqui ela é fechada, não tem perigo de pôr o dedo. Tem que abrir essa proteção com o dedão aqui. Fazer isso aqui, ó. Aí segura o dedo, aqui o dedo fica protegido. Essa eu aprendi com o Lucivaldo. Aí, Lucivaldo, tô usando a técnica sua aqui, ó. Agora você apareceu para dar uma volta. Qual que é? Ficou 710? Acho que foi isso mesmo. Finalizamos a montagem da tesoura aqui. Aí apoiei ela para não ter perigo. Pra gente poder estar colocando ela na sequência. Mas um detalhe interessante que sempre eu fico pensando, né, nos trabalhos, porque basicamente a gente faz a mesma coisa. Sai de uma obra, vai para outra, mas é uma mesma linha de serviço, é o mesmo padrão de serviço. E isso é muito interessante, é sinal que está tendo procura, é sinal que os clientes estão gostando do sistema nosso de trabalho. Então, muitas vezes a gente fazer o mesmo para clientes diferentes é muito bacana. E eu tenho focado muito nisso. Mostrar para vocês que a gente não precisa ficar inventando as coisas. Basta a gente colocar em prática as técnicas que já existem, os métodos de trabalho que já existem, focar nisso, estudar muito bem o que a gente está fazendo e sempre levar o melhor para o cliente através do nosso trabalho. Tem muita gente que às vezes fica tentando inventar algo diferente e esquece de aplicar no trabalho aquilo que já funciona, aquilo que já foi testado, aquilo que vem de muitos anos.
Pegar só essa mão. Você equilibra ela?
pessoal às vezes pergunta sobre o encaixe do espigão, se esse tipo de encaixe aqui não enfraquece a peça. Realmente a peça perde resistência, todo recorte que você faz na peça você tira a resistência da madeira. Porém existe técnica para poder reforçar a estrutura, como nesse caso aqui, ó. A gente coloca por fora aqui um parafuso de 3/8. Então a parte de baixo, onde teoricamente ficaria de quebrar a peça, a gente estrutura ela com parafuso. Assim como onde não dá para colocar parafuso, às vezes a gente aumenta o rebaixo aqui. Então existe vários métodos e várias técnicas para poder fazer o trabalho dar certo. Aqui no espigão onde a gente vai encaixar na cruzeta, conforme eu falei para vocês, ó, eu faço o encaixe aqui, ó, determinando a altura do caibro. Depois, na sequência, eu acrescentei, ó, 4 centímetros. Então essa parte aqui, ó, eu vou retirar lá da cruzeta, esses 4 centímetros aqui, ó, para poder ter um reforço maior nessa ponta que sai para fazer o beiral. Então, conforme eu falei para vocês, a gente vai estruturando o trabalho conforme a necessidade. A altura do meu caibro, que tem que ficar acima do frechal, ela está calculada aqui, ó. E aí depois eu vou fazer esse encaixe aqui, que a gente fala que é um encaixe duplo, lá no frechal. Outra questão aqui, eu estou encontrando o encaixe do espigão com um gabarito. Por qual razão? O pilar ali ele ficou fora de esquadro. Quando a gente foi tirar as medidas aqui, a gente notou que foi feito fora de esquadro. Aí, em comum acordo com o cliente falou para a gente dar sequência no trabalho se fosse possível. A gente vai fazer o trabalho seguindo o que está aqui na obra. Provavelmente, quando foram fazer a estrutura aqui, eles mediram um pilar, um para um lado e o outro para outro, porque a diferença ali são 20 centímetros, exatamente a medida do pilar. Não é a primeira vez que acontece, a gente já passou por isso outras vezes, só que eu sempre gosto de estar conversando com o cliente sobre isso, porque em determinada situação o cliente pediu para desmanchar o pilar e refazer para que o ambiente não ficasse fora de esquadro por conta do piso, por conta dos acabamentos que seriam feitos. Nessa situação aqui, a gente conversou com o cliente e ele falou que poderia dar sequência no madeiramento dessa forma, que não teria problema nenhum para o ambiente. Posicionamento que eu gosto de entrar com a serra sabre é sempre seguindo aonde vai aparecer. Então eu sei que no encaixe é essa área aqui que vai ter atrito com a peça. Então eu sigo o risco cortando pelo lado de cá. Pelo outro lado, se a lâmina der uma oscilada ou entrar um pouquinho para dentro, não tem problema, porque não aparece. Então eu dou o início aqui com o serrote e desço cortando paralelo com o risco aqui, que é na onde eu preciso de um melhor acabamento. A parte de dentro não aparece. Se ficar alguma diferença, não tem problema nenhum. Eu tô tirando a linha. Pra baixar mais. Chegou? Sim. Bom demais, ué. Chegou, tá na altura aí? Não. Pera aí. Aí.
Espigão de água furtada aqui, normalmente a gente costuma fazer o corte em V. Como que eu faço para chegar nesse corte, para a gente poder ter um bom acabamento na parte de cima da água furtada? Sendo ela com forro ou simplesmente apoiando a ripa ou às vezes a tábua de acabamento. Isso vai muito da situação. Tem o corte aqui da inclinação, venho com a suta na inclinação do corte do espigão. Aí eu vou transferir esse ângulo aqui, ó, para a minha lâmina de serra. Feito isso, eu tenho que rebaixar a minha lâmina de forma que ela pegue meia peça aqui, ó. Então, nesse caso, a peça tem 7, eu tenho que rebaixar a minha lâmina da base na lâmina aqui com 3,5. Fui colocar a guia na serra aqui, ela não dava distância, ela acabava pegando na lateral. A gente fez uma gambiarra ou adaptação técnica que fala? Adaptação técnica. Então é isso que ele falou. Fiz um preenchimento aqui na guia de corte para poder entrar com a serra de forma paralela aqui e efetuar o corte no ângulo que eu preciso. Fizemos um rebaixo aqui, ó. E aí aqui, ó, conforme a gente estava falando, ó, vem o caibro, ele morre na altura aqui, ó. E aí quando eu venho com o ripamento, com o forro ou com a tábua de acabamento, esse chanfro aqui, ó, faz com que fique o apoio por completo aqui, ó. Tá vendo? Essa é a função desse chanfro na água furtada. Vamos supor que a gente não tivesse feito isso. O nosso acabamento ele ia encostar aqui no centro e ia ficar uma folga aqui do lado de fora, na onde aparece. Então essa é a função desse chanfro que a gente faz na água furtada. É um serviço rápido, simples de fazer e que agrega um bom acabamento ao nosso trabalho. A minha água furtada ela ficou uns 5 milímetros maior, então ela fugiu um pouco do meu eixo aqui. Mas é insignificante isso. Então às vezes eu não vou descer uma peça pesada dessa, a dificuldade que a gente tem para encaixar tudo, por conta de 5 milímetros, 1 centímetro. Então às vezes foge um pouquinho do eixo e não tem problema nenhum isso. Outro detalhe, vocês observam que na água furtada, ó, que ela tem que casar a altura do lado de cá, ó, conforme vocês estão vendo, e esse outro lado aqui ela fica mais alta na cumieira, assim como essa sequência de espigão fica mais alto, para que depois o caibro, ele vem no alinhamento ali, então ele casa a altura aqui, ó. Nesse caso a gente vai vir com o caibro, faz o encaixe dele aqui, traz ele nesse lugar, e aí depois ele dá sequência na parte de cima. Daí ele fica embutido por inteiro na minha cumieira aqui. Faço um pequeno rebaixo de cada lado da cumieira. Mostrar para vocês um outro detalhe lá embaixo, na água furtada, que é na onde a gente normalmente acaba se perdendo em relação à altura. Aqui na água furtada, no encaixe do lado de baixo, a gente tem que sempre se atentar a essa altura aqui, ó.
porque muda o local de achar a altura do caibro aqui em relação ao encaixe do espigão. Tem, inclusive, vocês observem, ó, que eu tinha feito errado, tá vendo? Eu tinha pego a altura conforme a gente faz no espigão, que seria aqui a altura. Só que quando a água é furtada, o caibro vem apoiar aqui no canto de fora. Então a altura também tem que ser calculada pelo canto de fora. E eu tinha marcado errado, sorte que eu vi antes de cortar e consegui corrigir e fazer o corte no local certo. Então é o que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre focado, sempre atento, mas são muitos detalhes. Então carpintaria, por mais que a gente tenta trazer o máximo possível de informação para vocês, às vezes é difícil, porque o dia a dia vai nos apresentando as situações, vai nos apresentando o que acontece realmente na obra. Na teoria é uma coisa, mas no mundo real e nas obras reais, a gente acaba tendo esses pequenos macetes de altura, de esquadro e de tudo mais, que são diferencial para a gente chegar numa boa qualidade de trabalho. Dando sequência aqui agora, eu preciso marcar o meu telhado nesse ambiente em cima da laje. Eu vou ter um espigão onde ele vai passar nessa área de iluminação aqui. E eu preciso marcar o ponto dele. Qual que foi o método que eu resolvi usar aqui? Primeira coisa, achei o eixo do meu espigão, conferi se está no esquadro o quarto aqui, e peguei 3,84 da frente lá até aqui, do outro lado trouxe os mesmos 3,84. Então achei o eixo do espigão. Aí aqui eu coloquei uma régua no prumo, fixei ela e vou esticar uma linha de forma que ela passa por cima da parede aqui. E aí dessa forma eu consigo encontrar a prumada do espigão para me poder fazer o encaixe. Tanto desse lado de trás aqui, como ali do lado da frente. Estiquei a minha linha aqui, fixei uma ripa paralela com o canto da parede e vou levar a ripa lá no prumo. Aí aqui depois eu marco o alinhamento da ripa aqui na parede. É a melhor forma que eu encontrei aqui para poder marcar. Afinal de contas a parede está pronta e eu tenho que passar com essa peça como se ela fosse direta até lá em cima. Ela vai ser interrompida nas paredes, mas ela tem que ficar no mesmo plano aqui, no mesmo alinhamento do telhado.
Eu acho que é aí, ó. Feito. Finalizei a colocação das peças maiores aqui e a princípio eu tinha a intenção de trabalhar com apenas uma linha de terça nesse ambiente maior. Daí quando a gente tirou as medidas tudo aqui, o vão do caibo ia ficar um pouco maior do que o que a gente costuma usar. Então eu optei por dividir em 2 linhas de terça. Acabei utilizando uma peça a mais, mas fica um reforço maior para o telhado, fica uma maior resistência, além de eu conseguir trazer no alinhamento tanto essa linha de terça para ser usado como frechal nessa sequência aqui, como ali na segunda linha de terça, a gente deu a união de um ambiente de telhado com outro. Como aqui eu não vou usar o telhado aparente em cima da laje, eu deixo para ficar só apoiando a peça de caibro aqui 5x11, que no caso a gente vai usar. Na onde eu tenho telhado aparente, a gente trabalha tudo com encaixe, e eu vou estar fazendo esses encaixes no local. Outra questão, ponto de partida meu aqui para poder fazer a divisão dos caibros. Eu vou sair com o primeiro caibo nessa lateral aqui do quarto. Então, a hora que o pedreiro subir as paredes aqui e chegar até na altura, esse primeiro caibo já fica de acabamento. Então, fica um trabalho com melhor acabamento. Aí daqui, lá na água furtada, a gente faz a divisão, depois vira do outro lado, assim como desse lado de trás aí, para poder fazer o encontro dos caibros, tanto de um lado quanto do outro.
Dando sequência aqui, e mesmo com todas as dificuldades que a gente está enfrentando, para vocês terem uma ideia, essa semana agora já é quinta-feira, de segunda a quarta praticamente a gente trabalhou nesse pedaço da laje aqui. Choveu bastante, quase todo dia a gente teve que parar por conta das chuvas, e o serviço não rendeu, a realidade é essa. Hoje, quinta-feira, estou dando início na colocação dos caibros nesse ambiente à vista aqui. Qual que é o método que eu estou usando? Eu usei a peça de terça no alinhamento do caibro aqui e vou trabalhar com o caibro encaixado tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Então a gente vem com o caibro, para ele aqui na parte de cima, depois vem e coloca o caibro na parte de baixo aqui. Eu gosto muito de trabalhar com encaixe, vocês sabem disso, embora seja um método que dá bastante trabalho, ele acaba demorando para ser feito, mas o resultado do trabalho final ele é sempre muito gratificante. Outra questão aqui, eu poderia ter cortado essa peça inclinada aqui, para que ficasse no mesmo plano e não ficasse esse pedaço mais alto aqui do que esse, ó. Se a gente for colocar o alinhamento aqui, as duas peças elas estão no mesmo alinhamento. Só que como a parte de cima da terça aqui ela é esquadro, acaba ficando esse dente. Eu optei por trabalhar dessa forma. Eu poderia ter cortado a peça de terça na inclinação aqui e feito elas ficarem já no mesmo plano. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso deixar dessa forma mesmo, que também não fica feio, ou posso até mesmo fazer um preenchimento aqui na sequência, nesses intervalos. Então nessa altura aqui, praticamente a gente não vê, e eu não perco muito essa frente da peça aqui, ó, que demonstra ser uma peça reforçada, uma peça resistente. Se eu tiro 2 centímetros dela aqui, ela acaba caindo de 19 para 17 aqui, acaba dando uma impressão da peça ser fraca, embora o tamanho do vão meu aqui é pequeno. Para eu trabalhar dessa forma, eu tenho que sempre me certificar que a peça de terça que eu estou usando aqui, ela é correspondente à resistência do vão que eu tenho. Então, para vocês terem uma ideia, se eu fosse trabalhar com uma peça de terça aqui de 5 por 15, 5 por 20, eu não poderia estar fazendo o encaixe, porque eu vou estar enfraquecendo a peça. Então, nessa situação aqui, onde eu tenho uma peça de 7 por 19 aparelhada, esse 1 centímetro que eu tiro de cada lado para poder estar fazendo o encaixe, ele não enfraquece a peça, porque eu já fiz o orçamento de material pensando em trabalhar dessa forma. Então é o que eu sempre falo para vocês, vai trabalhar com encaixe, vai trabalhar desse formato que a gente usa, sempre se certifica que mesmo tendo o encaixe, a peça vai ter resistência para suportar o vão que você precisa. Primeiramente resistência, em segundo plano a estética. Então sempre equilibra as coisas para não ter dor de cabeça no futuro. O que eu estou usando para fixar aqui, ó? Na peça de cima, eu estou usando um parafuso desse telheiro aqui que a gente chama. Esse aqui acho que tem 11 centímetros. Faço um escariado aqui com a broca 3/4. Deixa eu ver se é 3/4, né? Para esconder a cabeça do parafuso, passo a broca 6 milímetros e já estou tocando ele direto na madeira. Então, além dele unir uma peça na outra, ele acaba sendo mais um ponto de resistência aqui. Um parafuso desse tamanho para fixar uma peça que está dando 1,60 m de vão aqui, fica muito forte. Na parte de cima da peça do lado de baixo, que é aqui, ó, a gente está usando um prego 20 por 42, a gente fura por cima e rebate ele por cima aqui. Lembrando sempre que quando a peça está no caimento aqui, ela fica sempre de esforçar para cima. Então o prego aqui é basicamente para ela não voltar, porque perigo dela desencaixar aqui não tem, porque o peso sempre fica de empurrar para cima a estrutura, por conta do caimento. Uma questão muito importante também no nosso trabalho é sempre a gente ser reconhecido
Não por ser o melhor, porque acho que o melhor a gente nunca vai ser, mas por fazer o nosso melhor. Então, embora às vezes demora, às vezes a gente fica meio chateado por estar atrasado o trabalho, mas a gente tem que buscar sempre o melhor acabamento, sempre o melhor resultado para o nosso cliente. Porque às vezes a gente vai gastar um dia a mais de obra, mas o cliente vai ficar o resto da sua vida com aquele trabalho ali na frente da sua casa. Então, preza sempre pela qualidade, tenta fazer sempre o seu melhor, dentro das condições que você tem. E eu sei que muitas vezes não é fácil a gente trabalhar, eu sei que às vezes a gente trabalha com orçamento apertado, eu vivo isso na prática a minha vida toda, eu sei muito bem como é a obra. Mas eu sei muito bem também como é difícil a gente pagar por um trabalho às vezes e não ser bem atendido, não receber o melhor resultado do profissional. Então eu prezo muito por isso, levar o melhor resultado para o meu cliente, porque eu também em determinadas situações também sou cliente. Tá joia, pessoal? Fica uma dica para vocês aí, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Para mim é sempre um prazer trazer um conteúdo novo para vocês. Pessoal, deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui sobre essa questão do encaixe na cominheira. Isso aqui já virou quase que uma regra no nosso trabalho. Nossos clientes gostam bastante e eu gosto de trabalhar dessa forma. Porém, sempre que a gente mostra fazendo esse encaixe, sempre surge duas questões. Por que não fazer tudo no chão? E por que não fazer com uma tupia? E hoje eu quero estar, de certa forma, respondendo isso para vocês. Primeira coisa, eu não faço tudo no chão porque eu tenho medo de fazer alguma marcação errada, de comprometer a peça. Como é um entalhe que exige precisão e eu preciso ter as medidas exatas, eu prefiro montar o telhado aqui e depois de fazer as divisões de caibo para poder estar fazendo o rebaixo. Isso é uma opção minha e precaução minha. Quem tem domínio dos cálculos, de tudo, e consegue fazer o encaixe na peça lá no chão, com certeza é muito mais simples. Mas eu, nessa situação, prefiro fazer dessa forma. Outra questão aqui, tupia. Eu poderia, de repente, estar fazendo um gabarito e ir tirando com a tupia em pequenas passadas. Porém, o que eu vejo? Eu tenho bastante facilidade de trabalhar com a serra circular. Então, para mim, eu prefiro fazer os rebaixos na profundidade que eu preciso com a serra circular, depois eu venho limpando com a tupia, ou como eu fazia antigamente até mesmo, limpando com o formão. O que eu não posso, pessoal, é me prender à ferramenta para fazer o serviço. Existem várias formas, existem várias técnicas que a gente chega no mesmo resultado. Eu sei que devido à visibilidade que a gente tem, então sempre surge questionamento, sempre o pessoal quer trazer dica, mas é uma forma de eu mostrar para vocês como fazer com diferentes ferramentas. Então eu não tenho uma tupia de coluna grande, que talvez seria o mais recomendado para fazer esse rebaixo, e eu entendo que se eu for fazer o rebaixo com 12 milímetros, conforme eu estou fazendo aqui, diretamente com a tupia laminadora, eu não vou conseguir fazer. A fresa não dá conta de cortar tudo isso de madeira em uma única passada. Se eu for tirar 2, 3 milímetros cada vez e ficar mudando a profundidade da tupia, eu vou demorar muito mais do que fazendo com a serra circular e depois apenas limpando com a tupia. Então, por essa razão, eu faço dessa forma. É um vídeo apenas para poder mostrar isso para vocês. Na sequência aqui agora eu vou explicar na prática aqui o que a gente faz, como a gente faz, embora eu já tenha mostrado isso para vocês diversas vezes. Tá joia? Vamos fazer o encaixe aqui agora. Vocês vão acompanhar comigo passo a passo como que é o meu método, e não significa que eu sou dono da verdade, não significa que eu estou 100% certo. Apenas esse é o meu sistema de trabalho e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Primeira questão, eu sempre opto por usar um modelo que seja um pouquinho mais fino do que a peça. Ó. Vocês observam aqui, ó. Para que caso aconteça de vir uma peça com menor espessura na ponta, eu não fico com folga no meu encaixe. Ponta do lápis fina, já fiz a divisão do caibro aqui, venho com a peça aqui, ó, seguro o meu modelo no lugar e risco no entorno. Minha profundidade aqui está ficando com 12 milímetros. Eu vou rebaixar a minha serra com 11 milímetros, faço as passadas, depois eu venho com o formão, faço a limpeza e passo a tupia para fazer o ajuste final.
Essa questão de usar o esquadro como gabarito para serra é uma dica bem interessante. Eu não uso sempre porque eu tenho um bom domínio da máquina, mas para quem está começando, um bom gabarito é um esquadro desse aqui. Fresa que eu estou usando, já é uma fresa bem desgastada, a gente já usou bastante ela. Até daqui uns dias eu preciso mandar afiar ela. Vou usar a tupia, sempre respeitando o sentido de corte da fresa. E duas coisas, quando começa a queimar demais, ou o fio de corte da sua fresa já foi para o espaço, tem que afiar ou trocar a fresa, ou de repente você está trabalhando com a tupia no sentido ao contrário, então tenha atenção a isso. Levou a tupia ali, vai devagarzinho, só que se começar a queimar muito, pode ser uma dessas duas possibilidades que está acontecendo. Fiz todo o rebaixo, para eu achar o tamanho exato do caibro de uma forma bem simples. Nesse caso eu estou usando uma régua, poderia ser uma ripa, poderia ser um sarrafo. Venho aqui, ó, na onde eu vou precisar do tamanho do caibro, marco na régua e é só transferir para o meu caibro. Posiciono a régua na quina aqui, ó, conforme a gente encostou lá no canto do meu frechal, e vou marcar a parte de cima. Pessoal, encaixei a peça, não vou pregar aqui já, porque eu quero fazer o rebaixo do outro lado ainda. Agora eu marco todas elas em sequência, e aí a gente faz produzindo aqui com mais agilidade. Aí... Ok. Duas coisas. Ou a moto tá passando, ou o Juninho tá falando errado. Dica para vocês que a moto tá passando e tá atrapalhando de novo. Pode. Baixa um pouquinho, Ju.
Finalizei a colocação das tábuas de acabamento aqui. E agora eu vou distribuir as telhas para poder fazer a galga, começar o meu ripamento. Eu optei em pregar as testeiras primeiro, porque veio hoje as tábuas e tá um calor muito intenso, chega à noite chove, então o tempo está mudando muito. Então a tábua estando pregada no lugar, ela evita um pouco de entortar, de empenar. O que eu fiz aqui para poder achar a galga dessa telha, pelo menos para conferir a galga? Eu distribuí 22 telhas. Normalmente a gente faz com 11, só que esse modelo de telha esmaltada, a gente tem que colocar 22 pelo sistema de encaixe que ela tem. Vou mostrar aqui para vocês de perto o porquê disso. Vocês observam que ela não tem aquela cabeça em cima aqui, onde trava uma telha na outra. Então por essa razão a gente distribui 2 carreiras de telha para poder ter o encaixe dela aqui, ó. E aonde eu deixo aqui uns 2 milímetros a 3 milímetros de folga de uma para outra. Faço o mesmo processo que normalmente a gente faz, ó. Venho, marco o alinhamento do encaixe, transfiro para a parte de cima aqui, tanto lá na primeira telha quanto na última, e vim encaixando elas. Sendo assim, essas 11 carreiras de telha vão me proporcionar 10 vão. Tirei a medida lá de baixo até aqui em cima, deu 3,70 metros. Dividido por 10, a minha galga 37 centímetros. Sempre digo, pessoal, independente da telha, confere. Confere porque desmanchar ripamento é algo muito desagradável. Então distribui as telhas no chão, esse método é muito simples e eficiente. Conforme eu sempre digo para vocês, quem nos mostrou isso aqui no YouTube mesmo, foi o mestre Quinha, do canal Quinha Artes em Madeira, meu grande amigo e meu mestre na carpintaria. Tá ok? Vamos dar sequência no vídeo aí, vamos finalizar esse trabalho. Para fazer o ripamento aqui, como eu tenho água furtada, o que eu gosto de fazer? Alinhar todas as carreiras de ripa que eu vou ter. Então eu pego 2, estico a linha, marco de fora a fora, até ela na água furtada. Depois eu pego meu gabarito, marco mais 2, estico a linha e marco de fora a fora. Isso garante que eu vou chegar com o meu ripamento lá na água furtada alinhado. Porque como vai sempre aumentando o ripamento na água furtada, se a gente for fazer do método convencional, que é trabalhando com o gabarito manualmente, às vezes a gente acaba se perdendo no alinhamento. Então, para poder manter um alinhamento exato das carreiras de ripa, eu prefiro fazer dessa forma, principalmente quando é água furtada. Quando é espigão, ele vai diminuindo o ripamento, então não tem essa necessidade.
Meus amigos, chegamos ao final de mais uma obra aqui, um total de 120 metros quadrados, onde a gente trabalhou 20 dias. Uma produtividade relativamente boa, considerando que é um telhado que exigiu bastante nos detalhes, bastante atenção nos acabamentos, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado final. Um outro detalhe, a gente não vai estar colocando as telhas. O pintor ainda vai vir, vai fazer o acabamento de verniz, depois o pedreiro vem colocar a telha na sequência. Então tem que vir o calheiro também colocar as calhas. A gente está indo embora hoje para poder dar início numa outra obra. Se for possível, eu volto aqui até para mostrar para vocês o resultado depois de finalizado todo o trabalho. Mas queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, agradecer aos nossos colaboradores, assim como aos nossos parceiros. Que Deus continue abençoando o trabalho e o lar de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.